Olá, alunos da pós-graduação Montessori do Nascimento aos 6 anos. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a aula de número 7 do nosso módulo 9 sobre legislação escolar. E hoje o tema da nossa aula é do direito à educação e do dever de educar. Então, eu vou mostrar para vocês como a legislação ela impacta, né? De que modo ela se apresenta para que se faça valer esses direitos, né? E se possam cumprir esses deveres a quem tem essa responsabilidade. Vou compartilhar aqui o material com vocês para iniciarmos os estudos dessa nossa aula de número 7. Então, vamos lá. Do direito à educação e do dever de educar. Os dispositivos legais, eles impõem direitos e deveres. Então, isso nós já, pelo que nós estudamos, né, até aqui, já podemos observar que o quê? Que os dispositivos, né, legais, a lei, ela vem para impor direitos e deveres, tá? Eles são a espinha dorsal da legislação, pois fornecem os detalhes específicos que regulam comportamentos, direitos e deveres dentro de uma sociedade, tá? Então, os direitos e deveres, eles vão estar ali embutidos dentro da legislação, né? Independente do assunto que for. Então, sempre nós vamos ter uma lei, essa lei, ela vai trazer um direito e um dever para que esse direito possa ser assegurado e garantido, né? O cumprimento desse direito possa ser garantido. Os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros estão definidos na Constituição Federal de 88. Então, a nossa lei maior, ela é que define todos os direitos e deveres de todo cidadão brasileiro, né? É a nossa lei máxima, maior, mais importante. Sendo que a maior parte dos deveres, eles foram estabelecidos com a finalidade de assegurar os direitos previstos na Carta Magna, tá? Então, todos aqueles deveres que estão contidos na Constituição Federal, eles vêm com o intuito de fazer-se valer todos os direitos, né, estabelecidos nela. Os direitos e deveres são intrinsecamente relacionados, ou seja, enquanto os direitos conferem aos indivíduos liberdades e garantias, os deveres impõem responsabilidades e restrições. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Então, nós temos uma lei, né? E dentro dessa lei vão estar embutidos direitos. Para que esses direitos sejam garantidos, haverá necessidade de estar previsto nessa lei os deveres para que se possa assegurar, né, que esse direito será cumprido. Então, nós temos aqui exemplo da Constituição Federal de 88, em seu artigo 205, que estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, veja bem, em um artigo que fala, né, especificamente sobre a educação, a Constituição Federal ela estabelece o quê? Um direito. Qual é esse direito? A educação. E qual é o dever? E qual o dever, né, para que esse direito seja assegurado? O dever de quem é? Do Estado e da família, né? Ele coloca esses dois entes como responsáveis para que se cumpra, né, o direito à educação. Então, fica bem fácil de visualizar, né, como os dispositivos legais trazem esses direitos e esses deveres. Então, sempre vem, nós temos um direito e elencado, né, atrelado a um dever. Assim, todos os dispositivos legais relacionados à educação devem ser pautados pela Constituição. Então, a base que nós temos, né, falando em legislação educacional, né, isso seria esse nesse caso, né, dos dispositivos legais, nós podemos falar para qualquer matéria, tá? Ela sempre tem que estar de acordo com a Constituição, sob pena de ser considerado inconstitucional. E aí, o que seria isso? A norma, ela é invalidada, tá?
Então, muitas vezes a gente vê uma lei que foi promulgada e depois ela é considerada inconstitucional. Por quê? Ao se analisar a lei mais a fundo, percebe-se que ela infringiu algum dispositivo constitucional ou ela deixou de seguir algum princípio da Constituição, né? Então, ela pode ser considerada inconstitucional e invalidada. No caso da educação específico, o que nós temos? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os direitos e deveres relacionam-se à educação, né? Que se relacionam-se à educação, eles se apresentam pormenorizados, definindo o papel de cada ente no processo educativo para que esses direitos e deveres sejam alcançados. Então, nós temos lá uma lei maior, que é a Constituição Federal, garantindo um direito, que é a educação, e um dever ao Estado e à família para que se cumpra esse direito da educação, né? E aí, nós temos uma nova lei que surge a partir desse direito, né, garantido pela Constituição, surge uma nova lei que vai especificar, detalhar, né, ditar as normas, dar as diretrizes para que se cumpra esse direito à educação. Então, ela vai definir as regras de como vai funcionar o sistema educacional brasileiro, né? E para que esse principal direito ali garantido pela Constituição, que seria da educação, seja cumprido, seja alcançado, tá? Vejamos então aqui a exemplo o que estabelece o artigo 4º do título 3 da LDB, que tem o tema do direito à educação e do dever de educar, que é justamente esse o tema da nossa aula hoje. Então, o artigo 4º estabelece o quê? O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, aqui, esse direito à obrigação impõe ao Estado a obrigatoriedade de oferecer o ensino dos 4 aos 17 anos, de forma gratuita, desde a pré-escola até o ensino médio. Então, veja aqui, temos um dever aqui do Estado. O Estado, quando aparece nesse artigo, relaciona-se, quando dizemos Estado, quer dizer o poder público, tá? Aí, dependente da sua instância ali, federal, municipal, estadual, tá? A educação infantil, gratuita às crianças até 5 anos de idade. Então, aqui é o inciso 2º, que trata o quê? Ele põe outro dever aqui, que a educação infantil deve ser oferecida gratuitamente até 5 anos de idade. 3, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, aqui no inciso 3, nós temos o quê? Um outro dever, né? Que o Estado garanta o quê? Atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiência, né? É um dever para que se garanta o direito à educação a estes educandos, tá? O inciso 4º, acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Aqui seria mais um direito, né? Que seria aos adultos que não conseguiram concursar a educação básica na idade adequada, né? O Estado tem que promover o ensino para jovens e adultos, é o EJA. Tá? O inciso 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, que ele estabelece um dever, né, de que sejam oferecidos cursos de níveis mais elevados, né,
e que se continue também o ensino através de pesquisa, criação, né? Na questões artísticas, científicas também, podemos dizer, no caso da pesquisa, né? Mais um direito do cidadão, né? E que o Estado tem como dever criar, né, meios para que esse direito seja garantido, né? Seja para que seja cumprido esse direito. Oferta do ensino noturno regular adequado às condições do educando. Aqui seria mais uma outra questão que tem que ser observada, por exemplo, para os educandos que precisam trabalhar, para que eles tenham acesso à educação no período noturno. Inciso 7. Oferta da educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade, garantindo-se aos que forem trabalhar as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meios de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, aqui mais um direito que prevê a criação de programas para oferecer material, transporte, alimentação, tá? Todos os direitos que são assegurados para o ensino público, tá? Então, assim, aqueles que não têm condições de ter acesso a uma educação privada, ela deve ter suprida essa necessidade através do Estado. Então, o Estado precisa oferecer, né, e garantir esses direitos, né, e por todos esses meios, né, de forma a se adequar às necessidades dos educandos para que eles tenham acesso à educação. Aqui no inciso 9, padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a qualidade mínimas por aluno, a quantidade mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo do ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Padrões mínimos de qualidade de ensino, ou seja, para seguir esses padrões, devem ter políticas, né, leis, regras, definições de como esse ensino será oferecido e de uma forma adequada, né, que atenda às necessidades de cada estudante, né? Então, ali, mediante provisão de mobiliário, equipamentos e materiais apropriados, aqui seriam oferecer um local apropriado, que seja atenda, né, a quantidade adequada de alunos, esses alunos tenham materiais necessários para que eles possam, né, mobiliário, ter acessibilidade a essa educação, tá? Inciso 10. Vagas na escola pública de educação infantil e ensino fundamental mais próxima de sua residência toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Então, aqui, o que nós temos? A garantia do acesso, né, para essas crianças menores a uma vaga em uma escola mais próxima de sua casa. Tá? Inciso 6. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e do desenvolvimento dos indivíduos. E inciso 12, educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e ensino superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais e comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas.
Veja bem que esse último inciso aqui do artigo 4º foi incluído pela lei número 14.533 de 23, tá? Aqui, ó, incluído pela lei 14.533 de 23, vide decreto 11.713 de 2023. Observe que, como nós já dissemos, né, ao longo do tempo, a educação vai se transformando, vai se adequando às novas realidades, e com isso a legislação ela também precisa se adequar. Ela precisa estar linkada a essas transformações, né, da sociedade, transformações políticas, né, de cada país. E aí, com isso, a legislação ela precisa também estar adequada, né, para que se garanta que esse direito da educação não se perca ao longo do caminho, né? Então, com isso, nós podemos observar aqui, por exemplo, nesse inciso 12, que foi incluído recentemente, né, a questão da educação digital. Quando nós lemos lá esse artigo todo lá na LDB, sempre você vai ver na frente do inciso aqui, quando houve, né, foi incluído posteriormente a promulgação, porque assim, a LDB, ela é uma lei de 1996, né? Então, lá atrás, ela foi promulgada, né, foi aprovada, publicada, e passou, e entrou em vigor, e passou a valer, né, para as diretrizes da educação. Com o tempo, né, com o passar do tempo, com essa transformação, as adequações foram surgindo, e aí surgem novos dispositivos legais que vão alterando, né, algumas medidas provisórias, algumas leis, né, para atualizar, né, alguns dispositivos, e vão alterando a LDB, que foram alterando a LDB, né? Então, podemos observar, quando lemos, né, o texto de lei, sempre tem uma observaçãozinha ali na frente, né, quando ela foi, esse dispositivo original, ele foi alterado ou ele foi incluído, tá? Então, aqui nós podemos observar esses dois incisos aqui, que nem aqui no 11, por exemplo, ele foi incluído pela Lei 14.407 de 2022, né? Aqui anteriormente, nós temos uma alteração da LDB que nós tivemos pela Lei 12.796 de 2013. Em 2013, nós tivemos alguns dispositivos alterados da LDB, alguns dispositivos importantes, né? Que foi quando parece assim, redação dada pela lei, quer dizer o quê? Que o dispositivo original foi alterado, né? E entrou um novo dispositivo dado por uma outra lei, aqui, no 5, por exemplo, incluído pela Lei 11.700 de 2008. Então, um dispositivo que entrou na LDB, passou a fazer parte da LDB por essa lei, tá? Aqui, mais no início do artigo, né, podemos ver que entraram alguns com com a Lei 12.796 de 2013, né? Aqui também educação básica obrigatória e gratuita, né? Antes da alteração, nós tínhamos aqui que a educação básica obrigatória era a partir do ensino fundamental, né? A partir dos 6 anos, 7 anos lá atrás, né? E depois, com essa redação, 12.796, passou a incorporar aqui a pré-escola como ensino obrigatório também. Então, veja, um dispositivo, né, como a LDB, quantos direitos são assegurados e com a transformação, né, da educação, ela vai impactando na legislação, né? Como essa transformação vai impactando, né? Aqui, por exemplo, o mais inovador que nós temos, né, seria esse inciso que foi incluído em 2023, que após a pandemia, né, período de pandemia, como nós transformamos a educação, né, para que ela pudesse chegar a todos os educandos através do mundo digital, então
houve uma evolução digital muito grande. Então, a legislação precisou acompanhar, né? Precisa acompanhar e estabelecer parâmetros também adequados para o uso, né? Dos meios digitais na educação, tá? Então, o que eu gostaria de passar para vocês é isso, que nós precisamos estar sempre antenados ali, né? Atualizados com a legislação que diz respeito à educação. Então, sempre olhando, interagindo ali com meios sociais que muitas vezes nós temos muitas páginas da internet, muitas redes sociais, né, também de organizações sérias que trabalham com a educação e que podem nos manter informados também, né? E é interessante para a nossa formação, né? E a nossa aplicação no dia a dia de uma escola, tá? Bem, seguindo aqui, observe que no mesmo dispositivo legal, nós temos inúmeros direitos assegurados, né, aos cidadãos e a imposição de responsabilidade e dever ao Estado, que é o ente público. Então, para que se faça valer esses direitos, né, existe essa imposição de uma responsabilidade ao Estado, tá? Aqui especificamente nesse último artigo nesse artigo da LDB que nós lemos, essa responsabilidade é do Estado, mas existem outros dispositivos legais que também colocam como responsável a família, né? Tem vários dispositivos que vão colocar também, vão estabelecer qual é a responsabilidade da família nesse processo educativo. Dessa forma, os dispositivos legais que se apresentam para garantir direitos e atribuir deveres a quem lhes compete, a fim de que esses direitos sejam assegurados, né? Então, dispositivos legais, eles vão eles vão se apresentar para garantir os direitos e atribuir deveres, né, a quem lhes compete para que esses direitos sejam assegurados. É isso. Observe como a LDB impõe deveres e responsabilidades aos entes federativos para assegurar a garantia do direito à educação. Então, ela tem, é uma lei específica para a educação, né? Impõe esses deveres e responsabilidades aos entes federativos, tá? Então, os órgãos públicos, né? As entidades, né, que pertencem ao Estado, vão ter bem explícitos ali quais as suas responsabilidades, né, e como eles vão trabalhar ali com a educação. Então, no artigo 8º, a União, Estados, Distrito Federal, municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, indica o quê? Que devem trabalhar no âmbito de regime de cooperação recíproca. O exercício da função normativa é prerrogativa desses entes federativos, no que tange às suas atribuições referentes à educação escolar, tá? Então, a lei, ela diz ali, a LDB vai dizer, né, que esses entes federativos devem trabalhar em conjunto, né, cada um no seu âmbito, né, de acordo com a sua competência, e de acordo também com os seus sistemas de ensino, né, para assegurar a educação escolar. Vamos dar uma pausa agora e voltamos no próximo bloco com a segunda parte da nossa aula.